Fala, minha gente querida, tudo bem? Hoje eu vou colocar para vocês aqui uma videoaula gigantesca sobre radiciação. Aqui a gente vai ver a teoria toda de radiciação, mas eu aconselho você não ver essa aula inteira de uma vez só. Vai vendo parte a parte. Então vai ter uma parte do conteúdo, você estuda essa parte do conteúdo, faz os exercícios do seu material didático dessa parte do conteúdo. Quando essa parte estiver estudada, você volta. Aí você continua de onde parou. Vê mais uma parte e assim por diante. Vai fazendo parte a parte. Não se preocupe em ver ela tudo de uma vez, tá? Aqui a gente vai ver praticamente tudo de radiciação. Nós vamos ver raízes quadradas exatas, raízes cúbicas exatas, raízes quartas exatas. Vamos ver raiz quadrada não exata. A gente vai falar também sobre propriedade dos radicais, vamos ver todas as propriedades. Nós vamos falar sobre operações com radicais, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Nós vamos falar sobre racionalização de denominadores, vamos fazer aplicações em geometria, enfim, uma aula bem completa. Espero que eu possa ajudar vocês. E não deixe de curtir aqui a videoaula, certo? Se inscrever no canal e tudo mais. Tudo bem, meu povo? Boa videoaula para vocês! E agora damos início a mais uma aula virtual de matemática. O tema de hoje é radiciação. Nessa aula nós vamos ver praticamente tudo sobre radiciação, desde a sua parte mais introdutória, raízes quadradas exatas, raízes não exatas, raízes de qualquer índice, vamos falar de suas propriedades, operações e racionalização de denominadores. Mas antes de começar a aula, não deixe de ter em mãos o seu material escolar. Tem aí junto com você o seu estojo completo, principalmente lápis, caneta e borracha, para fazer as anotações. Anotações onde? No seu caderno escolar, que vai servir tanto para fazer anotações, quanto para consulta e quanto para exercícios posteriores. E tem em mãos também o seu material didático escolar. Vamos começar? Radiciação. Olha que imagem bacana. Aqui a gente tem o símbolo de radical e muita gente chama esse símbolo de radical de uma raiz quadrada. Só que a gente entende como raiz quadrada o que tem aqui na imagem, né? Raiz, a parte de baixo de uma árvore, de uma planta, por exemplo, e essa raiz seria quadrada. A gente vai falar mais sobre essa metáfora aqui. Bom, vamos começar. Radiciação. Quando a gente fala em radiciação, a gente fala de operações com radicais. Então, radical é esse símbolo aqui, ó. É o símbolo de cálculos com raízes, né? Aí o númerozinho que vai lá em cima, no canto superior esquerdo, é o que a gente chama de índice. E é aqui que a gente vê se a raiz é quadrada, cúbica, quarta, quinta e assim por diante. O número que vai embaixo, que a gente quer calcular, por exemplo, a raiz quadrada, a gente chama de radicando. E o resultado de uma operação de radical, o resultado de uma radiciação, é o que a gente chama de raiz. Vejam que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Alguns exemplos. Qual é a raiz quadrada do 9? Ora, a raiz quadrada do 9 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Qual é a raiz cúbica de 125? A raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 ao cubo, 5 elevado ao cubo, é 125. Qual é a raiz quinta de menos 32? É menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado à quinta, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar o menos 32. Perceba que quando o índice é par, não tem sentido o radicando ser negativo, porque pela regra de sinal, nós não vamos ter uma quantidade pares de negativos que dê negativo. Uma quantidade par de negativos, pela regra de sinal, vai dar positivo. Agora, quando o índice for ímpar,
Aí tudo bem, aí faz sentido eu ter o radicando negativo, porque uma quantidade ímpar de números negativos, na regra de sinal, vai ter o sinal negativo. Agora vamos falar então daquela metáfora da raiz quadrada. A palavra raiz quadrada, a expressão raiz quadrada, ela foi derivada do aportuguesamento de uma expressão em latim, radix quadratum. Radix parece muito raiz, né? Mas não é. Radix quer dizer lado e quadratum, quadrado. Então, quando a gente vê, por exemplo, a frase radix quadratum 9 equalis trine equalis 3, aqui quer dizer o lado de um quadrado que tem a área 9 é equivalente a 3. Então, isso aqui quer dizer a seguinte situação. Eu tenho um quadrado de lado 9 e o lado desse quadrado de lado 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá a área 9. E aí tem uma coisa muito interessante, que esse símbolo de radical aqui, ele é derivado do quê? Do R da palavra radix. Tudo isso daqui foi feito e estudado no Museu da Matemática, lá na Prandiano. Confira, é muito bacana. Para a gente dar continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os quadrados perfeitos e as raízes não exatas. A gente sabe que existe raiz exata, por exemplo, raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2, 9 é 3, 16 é 4, 25 é 5, 36 é 6, 49 é 7, 64 é 8, 81 é 9, 100 é 10, 121, 11, 144, 12 e 169, 13. Aliás, aconselho saber essas 13 raízes quadradas de cor, facilita muito. E por que esses números são raízes desses radicandos? Ora, porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 2, aqui tem que arrumar, tá? Acabei digitando errado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e assim por diante. Agora, e as raízes não exatas? Como que a gente descobre um valor aproximado? Bom, a gente sabe que raízes não exatas pertencem a números irracionais, porque são dízimas não periódicas. E aí, como que a gente descobre os valores aproximados, uma vez que são dízimas? Bom, primeiro, a raiz de 6, se eu fosse agrupar aqui, se eu fosse colocar ela na ordem, a raiz de 6 estaria entre a raiz de 4 e a raiz de 9, porque o número 6 está entre 4 e 9. Como a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, então a gente subentende que raiz de 6 é 2, alguma coisa. Agora, vírgula quanto? É uma boa pergunta, né? Assim como a gente pode pensar na raiz de 10. Raiz de 10 está entre raiz de 9 e raiz de 16. Então a gente sabe que é 3, alguma coisa. Raiz de 15 também está entre raiz de 9 e raiz de 16. Então também é 3, alguma coisa. E a raiz do 20 está entre raiz de 16 e raiz de 25, porque 20 está entre 16 e 25. Então é 4, alguma coisa, porque está entre 4 e 5. Agora, como é que a gente descobre? Os materiais didáticos, em sua maioria, eles falam para a gente fazer um método de tentativas. Mas aqui eu vou apresentar para vocês um algoritmo computacional muito legal. Veja só. Raiz de 16, de 6, como é que a gente vai descobrir? Primeiro a gente tem que saber qual é a raiz exata mais próxima da raiz de 6. A raiz exata mais próxima da raiz de 6 é a raiz de 4, que é 2. Então o que a gente vai fazer com esses números? Como a raiz de 4 é mais próxima que a raiz de 6, então nós vamos pegar esse 6 e esse 4 e vamos somar. 6 mais 4, 10. E o resultado da raiz quadrada exata mais próxima, a gente sempre vai multiplicar por 2. Então o resultado é 2 e 2 vezes 2 é 4, a gente dobrou. E aí olha que interessante, a raiz de 6 vai ter um valor aproximado de 10, que é a soma, dividido por 4. Sempre vamos dividir a soma dos radicandos pelo dobro do resultado da raiz quadrada. 10 dividido por 4 é 2,5. Então, olha que interessante. A raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,5. Se a gente fizer 2,5 vezes 2,5, nós vamos chegar em 6,25. Então, a gente fala que é 2,5 por excesso
ou diminuindo uma casa decimal aqui, 2,4 por falta. Olha só a raiz de 10. A raiz de 10, para a gente descobrir um valor aproximado, a gente vai ter que saber qual é a raiz quadrada exata mais próxima. A raiz exata mais próxima é a raiz de 9, que é 3. Vamos lembrar o que a gente faz? Os radicandos a gente soma e o resultado da raiz a gente sempre dobra, que é 6. Então a gente vai ter 19 dividido por 6 como um valor aproximado da raiz de 10. Então o valor aproximado é 3,1. A raiz de 15, a raiz mais próxima é a de 16, que é 4. Somando os radicais, 31. E dobrando o resultado, 8. Então, fazendo 31 dividido por 8, nós chegamos no valor aproximado da raiz de 15, que é 3,8. E a raiz de 20, vamos ver se vocês entenderam? Pausa o vídeo agora, tenta fazer sozinho. Depois você volta e vê quanto que vai dar. E aí, fizeram? Olha só que interessante. A raiz mais próxima da raiz de 20 é a raiz de 16, que é 4. Somando os radicandos dá 36. Dobrando a raiz exata dá 8. E 36 dividido por 8, 4,5. Então a raiz aproximada da raiz de 20 é 4,5. E agora a gente vai fazer aqui alguns exemplos de raízes quadradas exatas. Porque veja só, não só quadradas, mas de outros índices, por exemplo, raiz cúbica, quarta, quinta. Porque veja só, a gente sabe até a raiz de 169, 13, esses resultados. Agora, e fora disso, como é que a gente calcularia? O método que a gente vai usar para achar raízes quadradas exatas é a decomposição em fatores primos. Então é primordial que a gente saiba pelo menos os 10 primeiros números primos. Vamos recordar? Os 10 primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. A gente sabe que tem infinitos números primos, mas saber esses 10 primeiros é primordial. Também uma outra dica, decora. Vamos resolver então? Olha só. Raiz quadrada de 196. Quanto será que é? Então a gente pega o 196 e decompõe em fatores primos. Por 2 dá 98, por 2 dá 49. Veja que o 49 agora não é possível encontrar uma divisão exata nem por 2, nem por 3, nem por 5. Então a gente vai para o número primo 7. E 7 por 7 dá 1. Então vejam, essa aqui é a decomposição em fatores primos do 196. Perceba que se eu multiplicar 2 por 7 por 7, eu volto no 196. Mas é que a ideia é a gente fazer o seguinte, o índice não é 2? Então nós vamos agrupar fatores iguais de 2 em 2. Então veja só, agrupei o 2 aqui, agrupei o 7 aqui. Então agora a gente pega esses números que a gente agrupou e multiplica. 2 vezes 7, 14. Então a raiz quadrada de 196 é 14. Deu para sacar? Olha o próximo exemplo. Raiz quadrada de 324. Quanto será que é? Pegamos o 324 e fatoramos pela decomposição em fatores primos. 324 por 2, porque é um número par, dá para dividir por 2, é 162. Por 2 é 81. Veja que 81 não é par, não consigo mais dividir por 2 de maneira que dê um resultado exato. Então vamos para o próximo primo, que é 3. Será que 81 por 9 é múltiplo de 3? É, porque 8 mais 1 é 9 e 9 é múltiplo de 3, é o critério de divisibilidade. Então 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Veja que aqui eu tenho a decomposição em fatores primos do 324. E o que eu vou ter que fazer? Como o índice é par, nós vamos juntar fatores iguais de 2 em 2. Desculpa, como o índice é 2, uma raiz quadrada. Vamos juntar fatores iguais de 2 em 2. Então, olha lá, juntou 2, juntou 3 e juntou 3 de novo. E aí, multiplicando esses caras, 2 vezes 3 vezes 3, 18. Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Ah, professor, raiz quadrada eu entendi, mas e raiz cúbica? É o mesmo processo. Com a única diferença é que, ao invés de juntar fatores iguais de 2 em 2, como o índice é 3, juntamos fatores iguais de 3 em 3. Então, olha só, raiz cúbica de 729. Como que a gente acha? 729 não é um número par, então a gente não começa pelo 2. Começamos pelo próximo primo, que é 3. Por quê?
9 com 7 com 2 dá 18, que é o múltiplo de 3, então 729 também é. 729 por 3, 243, por 3, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Essa decomposição em fatores primos nós vamos juntar de 3 em 3. Então, olha lá, juntei 3 números 3 e juntei 3 números 3. Multiplicando 3 por 3 é 9. Então, a raiz cúbica de 729 é 9. E a raiz quadrada de 1764, quanto será que é? Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho, depois você volta. Conseguiram? Vamos fazer junto? Olha só, raiz quadrada de 1764, a gente faz o seguinte, ó, 1764 por 2, 882, por 2, 441, veja que agora é por 3, que dá 147, por 3 dá 49. 49 é aquele quadrado perfeito que eu pedi para vocês decorarem, né? Que a raiz de 49 é 7. Então, 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, juntando fatores iguais de 2 em 2, juntei o 2, juntei o 3 e juntei o 7, multiplicando dá 42. E por que eu pedi para vocês encontrarem a raiz quadrada de 1764? Porque agora a gente vai achar a raiz quadrada de um número decimal. E se eu pedisse para calcular a raiz quadrada de 17 inteiros e 64 centésimos, ou seja, 17,64. A dica que eu dou é transformar o número decimal numa fração. Então, a raiz quadrada de 17 inteiros e 64 centésimos é a raiz quadrada de 1764 sobre 100. E a raiz quadrada de uma fração, vocês já aprenderam, é a raiz quadrada do de cima e a raiz quadrada do de baixo. A raiz quadrada do de cima acabamos de calcular, é 42. E a raiz quadrada do de baixo, a raiz quadrada de 100, está dentro daquela lista que a gente decorou, é 10. Então, basta transformar 42 décimos em número decimal. 42 décimos é o 42 com uma casa decimal, porque aqui tem um zero, então é 4,2. Vamos lá. Agora eu vou propor para vocês a raiz quadrada de 2.704 e a raiz quinta de 7.776. Tenta fazer sozinho, depois você volta. Conseguiram? Vamos corrigir? Olha só. Raiz quadrada de 2.704 fatora por 2, 1.352, por 2, 676, por 2, 338, por 2, 169. Veja que aqui tinham só números pares, por isso fomos dividindo por 2. O de 169 está dentro daquelas raízes quadradas que a gente decorou. Então, por 13 dá 13, por 13 dá 1. Juntando fatores iguais de 2 em 2, porque a raiz é quadrada, então a gente junta 2, junto 2 e junto 13, multiplicando 2 por 13, 52. Então, a raiz quadrada de 2.704 é 52. Professor, e a raiz quinta? Ora, é a mesma coisa, só que agora eu vou juntar fatores iguais de 5 em 5. Vamos lá, a decomposição ficaria 7.776 por 2, 3.888, por 2, 1.944, por 2, 972, por 2, 486 e por 2, 243. Vejam, só números pares, fomos dividindo por 2. Agora o 243, vamos para o próximo primo. Somando 4 com 2 com 3, nós vamos chegar em 9. E 9 é o múltiplo de 3, então esse cara aqui também é múltiplo de 3. Então, dividindo por 3, que é o próximo primo, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Juntando fatores iguais de 5 em 5, olha só, juntei o 2 e juntei o 3. E 2 vezes 3, 6. Então, a raiz quinta desse cara aqui é 6. E o nosso último exemplo, raiz quarta de 1296. Aconselho você pausar o vídeo de novo, não olhar a tela, fazer sozinho e depois volta para corrigir. Vamos corrigir? 1296 por 2, 648, por 2, 324, por 2, 162, por 2, 81. Já fizemos várias vezes 81, né? Por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Junta fatores iguais de quanto? 4 em 4. Então, juntou 2, juntou 3. E 2 vezes 3, 6. Coincidentemente, esse resultado também é 6.
E minha gente, se vocês quiserem saber mais sobre raiz quadrada, método de decomposição em fatores primos, não deixe de ver esse videozinho aqui. Raiz quadrada não exata e raiz cúbica por fatoração. São vídeos já postados no YouTube de outros professores, vídeos curtos e muito bem explicadinhos e até divertidos, viu? E depois de fazer isso, não deixe de fazer os exercícios. Para os alunos que usam material COC, vão lá para esse módulo. E vamos prosseguir a aula? Agora a gente vai para propriedades da radiciação. A primeira propriedade é essa aqui, ó. Eu posso escrever uma radiciação usando uma potência com expoente fracionário. E o inverso também, a volta também é verdadeira. Se eu tenho uma potenciação com expoente fracionário, professor, o que é isso? Isso nada mais é do que uma radiciação. Então veja só, a raiz enésima, porque o índice é n, de um radicando A elevado a um expoente B, eu posso escrever de uma outra forma. Que forma? Ora, o radicando vira base, vira A, o número que está dentro fica em cima e o número que está embaixo o número que está fora fica embaixo. Então eu aconselho como macete a gente decorar a sequência C, D, E, F. Professor, por que a sequência alfabética, a ordem alfabética C, D, E, F? Pelo seguinte, ó, o número que está C em cima, no expoente, na fração, ele veio D, de dentro. E o número que está E embaixo, no expoente fracionário, ele veio de F, de fora. Então, olha só, C, D, E, F. O número que está em cima veio de dentro, o número que está embaixo veio de fora. Legal, né? Decorando a ordem alfabética C, D, E, F, você sempre vai conseguir converter raízes em potências e potências em raízes. Lembrando, potências com expoentes fracionários. Vamos ver como é que ficaria aqui? Olha só, raiz quadrada de 3 à quinta. Vamos mudar a semântica, escrever de uma outra forma. Como é que fica? Bom, fica o 3 elevado a 5, que está dentro, por 2, que está fora. E raiz cúbica de 19 à quarta, como é que fica? Fica 19 elevado a 4, que está dentro, por 3, que está fora. Tenta fazer sozinho essas próximas e aí a gente confere. Vamos conferir? Olha só. Raiz quarta de 5 elevado a 12 é 5 elevado a 12 de dentro por 4 de fora. E 12 por 4 dá 3. Então a mesma coisa que 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 125. E raiz cúbica de 7 ao cubo, como é que ficaria? Fica 7 elevado a 3 de dentro por 3 de fora. 3 por 3 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então é 7. Uma outra propriedade que a gente acabou de fazer. Ora, se o índice e o expoente forem iguais, o resultado vai ser o próprio radicando. Por quê? Porque a notação aqui na forma de potência ficaria A elevado a N sobre N. E uma coisa por ela mesma é 1, e A elevado a 1 é ele mesmo. Então, como que ficaria a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Ora, é 3, porque cancelou aqui. E raiz cúbica de 11 ao cubo, como é que fica? Fica 11. Raiz quinta de meio, mesmo sendo uma fração, a quinta, fica meio. Então, a gente pode colocar como uma espécie de macete ou regra prática. Toda vez que o índice e o expoente forem iguais, a gente pode cancelar e sobra só o número de dentro, radicando. Terceira propriedade, olha só que interessante. Isso só com a multiplicação, hein? A raiz enésima de um produto é o produto de raízes. Então, o que a gente pode fazer? Se eu tenho uma conta de vezes dentro da raiz, eu posso separar essa conta de vezes em duas raízes. Então, como é que ficaria? Raiz quinta de 6 vezes 7 é a mesma coisa que a raiz quinta do 6 vezes a raiz quinta do 7. Raiz quadrada de 5 vezes 20 é a mesma coisa que a raiz de 5 vezes a raiz de 20. E se fosse uma raiz cúbica, a mesma coisa. E uma com fração, professor? Mesma coisa. Raiz cúbica de 1/4 vezes 2/3. Vamos separar?
Raiz cúbica de 1/4 vezes a raiz cúbica de 2/3. Gente, o contrário também vale, tá? Se eu tenho duas raízes se multiplicando e elas têm o mesmo índice, eu posso juntar. Então, se eu tivesse a raiz quinta de 6 vezes a raiz quinta de 7, isso é a mesma coisa que a raiz quinta de 6 vezes 7. E assim por diante. Então, eu posso ir tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E isso vale também para divisão. A raiz enésima de uma divisão é a divisão das raízes. E aqui a gente justifica por que a raiz quadrada de uma fração é a raiz de cima e a raiz de baixo, é por essa propriedade. Então, como fica a raiz quadrada de 1/4? Ora, é a raiz de 1 pela raiz de 4. E a gente resolver daria 1/2. E a raiz cúbica de 1/8? Também é a raiz cúbica de 1 pela raiz cúbica de 8. E a gente pode resolver, que daria 1/2. E a raiz quarta de 16 por 625? É a raiz quarta do de cima pela raiz quarta do de baixo. Resolvendo daria 2/5. E com isso a gente consegue, usando essas propriedades, fazer alguns exemplos. Exemplos, por exemplo, de simplificação de radicais. Como que fica simplificar essa raiz cúbica? Bom, se eu não decorei lá aquela listinha, até mesmo que aquela listinha era de raiz quadrada, é que eu tenho uma raiz cúbica, como que eu faço para resolver ou simplificar a raiz cúbica de 24? O processo é o mesmo. Fatora, decompõe em números primos. 24 por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. E agora eu tenho que juntar fatores iguais de 2 em 2. Veja que eu estou juntando o 2 aqui, só que sobrou um outro 2 e um 3. Eu não posso juntar esses caras, porque eles não são fatores iguais. Então a gente diz o seguinte: o fator que a gente conseguiu juntar, fator igual, fica fora da raiz. E os números que sobraram ficam dentro. Então, o 2 e o 3 ficou dentro, e 2 vezes 3 é 6. Então, o 2 fora e o 6 de 2 vezes 3 dentro. Então, o resultado da raiz cúbica de 24 é 2 raiz cúbica de 6. Esqueci de colocar o índicezinho 3 aqui, por favor. Na hora de registrar no caderno, completem. É 2 raiz cúbica de 6. E a raiz quadrada de 11.025, como é que ficaria? Bom, gente, aqui é simples, né? A gente vai fazer aquele processo que a gente fez e nós vamos perceber que vai dar uma raiz quadrada exata. Olha só, dividindo por 3, vai dar 3.675 por 3.225. Perceba que se eu somar 5 com 2, com 2, com 1, vai dar 10, não é múltiplo de 3. Então esse número também não é. Então a gente vai para o próximo primo, que é 5. Veja que ele termina em 5, então vai dar para dividir por 5 e ser um resultado exato. Dividindo por 5, 245, por 5, 49. Agora vai para o próximo primo, que dá por 7, 7, por 7, 1. Juntando fatores iguais, de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, nós conseguimos juntar todo mundo. Então vai ficar todo mundo fora da raiz, não vai ter gente dentro da raiz, número dentro da raiz. 3 vezes 5 vezes 7, 105, que é o resultado. E a gente pode também, usando aquele método que a gente aprendeu, de raízes não exatas, a gente consegue calcular. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 por falta. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 por falta. Raiz de 5 é aproximadamente 2,2 por falta. Com base nesses valores, será que eu consigo calcular de uma outra forma? Raiz de 6, raiz de 10, raiz de 15, que a gente já calculou, e uma nova, raiz de 30? A gente consegue. Como é que a gente faz isso? Olha só. Vocês concordam que raiz de 6 é raiz de 2 vezes 3? E se eu tenho uma multiplicação, eu posso, usando a propriedade, separar. Raiz de 2 vezes raiz de 3. E a raiz de 2 a gente calculou, 1,4. Raiz de 3, 1,7. E 1,4 vezes 1,7, 2,38. E lá a gente tinha feito uma aproximação, olha lá, 2,4, né? Por falta. E pelo nosso primeiro processo deu 2,5, porque deu por excesso, né? Olha lá, raiz de 10. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, como é a raiz de uma conta de vezes, de um produto, eu posso separar. Então fica raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2, 1,4, raiz de 5, 2,2. Resultado 3,08.
Lembra que a raiz de 10 tinha dado 3,1? É 3,1 por excesso. E aqui deu 3,0 por falta. Raiz de 15 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 5, que vai dar 1,7 vezes 2,2, que é 3,74. E a raiz de 30, olha, a raiz de 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Então fica a raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5, que é 1,4 vezes 1,7 vezes 2,2, que dá aproximadamente 5,2 por falta. E a gente pode ainda aplicar esses conhecimentos de raízes para resolver algumas coisas de geometria, como por exemplo, qual é o valor da diagonal de um quadrado? Veja que quando eu traço a diagonal do quadrado aqui, eu tenho um triângulo retângulo de lados L, porque é um quadrado, lados iguais, e diagonal D. E aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que a gente descobre então? Então olha só, hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Então, d quadrado é L quadrado mais L quadrado. E L quadrado mais L quadrado é 2L quadrado. Então, d, aqui a raiz, ou o quadrado passa como raiz, é a raiz de 2L quadrado. Professor, como é que resolve isso? Não se esqueça, 2L quadrado é 2 vezes o L quadrado. Então, eu tenho uma raiz de um produto e eu posso separar. Raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. E pela propriedade também, o índice e o expoente são iguais. Então, eu posso cancelar. Raiz quadrada de L quadrado é L. Então, a diagonal de um quadrado é sempre o valor do lado multiplicado por raiz de 2. E usando isso, a gente pode calcular, olha só, qual é o valor da diagonal de um quadrado se o seu lado mede raiz de 8. A gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. E o L, nesse caso, é raiz de 8. Substituindo, nós teríamos raiz de 8 vezes raiz de 2. Lembra que eu falei que eu posso fazer a volta? Raiz de 8 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 8 vezes 2. E 8 vezes 2 é 16. Raiz de 16 é 4. Então, a diagonal de um quadrado que mede raiz de 8 de lado é 4. Vamos lá, numa outra situação? Qual é o valor da altura de um triângulo equilátero? O triângulo equilátero tem os 3 lados medindo a mesma coisa. E quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, ele também é mediana. O que isso significa? Que divide o lado em 2 partes. Então, se tudo é L, esse pedacinho é L quadrado. É L quadrado, não, L sobre 2. E vejam que aqui eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa L e catetos H, que é o que eu estou procurando, e L sobre 2. Usando o mesmo teorema de Pitágoras, a gente chega aqui, L quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos catetos ao quadrado, H quadrado e L sobre 2 quadrado. Veja, L sobre 2 ao quadrado é o quadrado do de cima, L quadrado, e o quadrado do de baixo, 2 quadrado, 4. Fazendo o que a gente chama de MMC, 4 dividido por 1, 4 vezes L quadrado, 4L quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes H quadrado é 4H quadrado. E 4 dividido por 4 é 1 vezes L quadrado, L quadrado. Como está todo mundo sendo dividido, cancela o denominador. Então, a gente tem 4L quadrado é igual a 4H quadrado mais L quadrado. Como eu quero descobrir o valor do H, então eu vou deixar o H de um lado e quem não é H, vou passar para o outro. Então, veja, esse L quadrado somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. 4L quadrado menos 1L quadrado dá 3L quadrado. E 4H quadrado é a mesma coisa que 3L quadrado. O 4 multiplicando passa dividindo e o expoente 2 passa como raiz. Então, eu tenho a raiz de 3L quadrado sobre 4. Veja que eu tenho aqui um produto e um quociente, então eu posso separar. Então, é a mesma coisa que a raiz do 3 vezes a raiz do L quadrado dividido pela raiz do 4, usando as propriedades que a gente viu. E a raiz de L quadrado, o índice e o expoente são iguais, pode cancelar. Raiz de 4 é 2, então o H é L, raiz de 3 sobre
2. E fazendo isso, a gente pode calcular a medida da altura de um triângulo equilátero que tem o lado medindo raiz de 18. Então, olha só, a gente acabou de ver que a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 dividido por 2. Substituindo o lado raiz de 18, a gente vai ter raiz de 18 vezes raiz de 3 sobre 2. Olha só, um produto de raízes de mesmo índice está separado, pode juntar. Então, é a raiz de 18 vezes 3. 18 vezes 3, 54. Mas, professor, 54 não é uma raiz exata. Não está naquela lista. Ora, então a gente vai ter que simplificar. Simplificando, decompondo em fatores primos, 54 por 2 é 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Juntando fatores iguais de 2 em 2, juntei o 3 aqui. Sobrou 3 e sobrou 2, que eu não posso juntar, porque são fatores diferentes. Então, a sua multiplicação fica dentro da raiz. Então, o que eu juntei ficou fora e o que eu não juntei multiplicado fica dentro. Então, dá 3 raiz de 6. Então, a resposta é 3 raiz de 6 sobre 2. É o valor da altura desse triângulo equilátero. Para saber mais sobre isso, tem aqui 3 outras videoaulas postadas no YouTube de outros professores. São vídeos bem curtos e muito bem explicados. Não deixe de conferir. E depois de assistir essa parte da videoaula e fazer os exercícios e refazer os registros, não deixe de fazer os módulos referentes a essa aula, os exercícios. E vamos continuar com a nossa teoria. Operações com radicais. Primeiro nós vamos fazer a adição e subtração de radicais. Antes de fazer isso, a gente tem que saber o que são radicais semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles que apresentam o mesmo radicando com o mesmo índice. Por exemplo, eu tenho a soma de 3 radicais aqui. 3 raiz de 2 com 5 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2. Percebam que esses radicais são semelhantes. Por quê? Porque todos eles têm a mesma raiz com o mesmo índice. Todos eles são raízes de 2. Então, como é que a gente pensa? A gente pensa assim. Eu tenho, porque é positivo, 3 raízes do 2 e ganho 5 raízes de 2. Com quantas raízes de 2 eu fico? Eu fico com 8 raízes de 2. E 8 raízes de 2. Perdendo 2 raízes de 2, me sobram 6 raízes de 2. Veja que é muito similar a fazer redução de termos semelhantes. Olha lá, radicais semelhantes, termos semelhantes. Só que aqui não são expressões algébricas que têm a mesma parte literal. São radicais semelhantes, têm a mesma raiz, mas o jeito de pensar é o mesmo. Professor, e se for raiz de diferente, como é que eu faço? Bom, primeiro a gente tem que reduzir. Veja que aqui eu tenho uma raiz do 12, uma raiz do 3 e uma raiz do 75. Aí você pode falar assim, professor, não dá para fazer, não são radicais semelhantes. Aí eu falo, são sim, mas é que está escondido. Por quê? Raiz de 12, se a gente simplificar, vai dar 2 raízes de 3. E raiz de 75, se a gente simplificar, vai dar 5 raízes de 3. Então veja só, 7 raiz de 12 é a mesma coisa que 7 vezes 2 raiz de 3, mais 8 raízes de 3, menos raiz de 75, que vai dar 5 raízes de 3. 7 vezes 2, 14. Então, na verdade, que conta a gente está fazendo? 14 raiz de 3, mais 8 raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Ora, tenho 8 14 de 3, tenho 14 raízes de 3. Ganho 8 raízes de 3 e perco 5 raízes de 3, eu fico com 17 raízes de 3. E nesse caso, é a mesma coisa. Olha lá, eu tenho uma raiz de 5, já está simplificada, não consigo reduzir. Raiz de 2, já está simplificada, não consigo reduzir. Essa raiz de 3 também simplificada. Só que a raiz de 45 e a raiz de 20, eu posso simplificar. Como? Decompondo em fatores primos, juntando fatores iguais de 2 em 2, e quem sobra fica dentro da raiz. Então, a raiz de 45 é 3 raiz de 5. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. Substituindo a raiz de 45 por 3 raiz de 5
e a raiz de 20 por 2 raiz de 5, a gente chega em raiz de 5 mais 2 raiz de 3 menos 3 raiz de 5 mais 5 raiz de 3 mais 2 vezes a raiz de 20, 2 vezes o 2 raiz de 5. E aqui a gente multiplica fora com o número de fora, e se tivesse dentro, multiplicaria com o número de dentro. Então vai dar 4 raiz de 5. Agora veja que eu não posso juntar tudo. Eu tenho que juntar raiz de 5 com raiz de 5 e raiz de 3 com raiz de 3. Então, raiz de 5 menos 3 raiz de 5 dá menos 2 raiz de 5. Mais 4 raiz de 5, 2 raiz de 5. E 2 raízes de 3 com 5 raízes de 3, eu chego em 7 raízes de 3. E acabou aqui, meu povo. Eu não posso continuar juntando, porque não são radicais semelhantes. Raiz de 5 e raiz de 3 não apresentam o mesmo radicando, porém tem o mesmo índice, mas o mesmo radicando não. Então não pode juntar. Acabou aqui. Professor, e uma multiplicação de radicais, como é que faz? Ora, isso a gente já viu, né? Porque na multiplicação de radicais, lembra que quando está separado pode juntar? Então, olha só. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Está separado, eu vou juntar. Vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 7. Então, é raiz cúbica de 35. E raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 8. Mesma coisa, é só juntar. Fica raiz quarta de 2 vezes 8, que é a raiz quarta de 16. E a gente fatora o 16, junta fatores iguais de 4 em 4, que o índice é 4. Vocês vão ver que nós vamos juntar 4 números 2, então a resposta é 2. Até porque 2 a quarta é 16. Raiz quadrada de 1 meio vezes a raiz quadrada de 1 cinquentavos está separado. Vamos juntar. Juntando, fazendo de cima vezes de cima de baixo, a gente chega em 1 vezes 1, 1, 2 vezes 50, 100. Raiz de 1 sobre 100 é a mesma coisa que a raiz de 1, 1 pela raiz de 100, 10, 1/10. E vamos usar o que a gente acabou de aprender para resolver a seguinte situação. A gente tem um retângulo de lados raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. Como que seria a área desse retângulo? Ora, a área de retângulo é lado vezes lado. Então, eu vou pegar o raiz de 3 e multiplicar por 3 menos raiz de 3. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3, porque é número de fora vezes número de fora e número de dentro vezes número de dentro. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos a raiz de 9, que vai dar menos 3. Então, a área é 3 raiz de 3 menos 3 centímetros quadrados. Vejam que eu não posso juntar aqui, porque não são termos semelhantes, não são radicais semelhantes. Professor, e divisão? A gente também já viu na propriedade. Se eu tenho uma divisão de raízes, eu posso juntar. Então, olha só. Raiz cúbica de 20 pela raiz cúbica de 4. Está separado, mas é uma divisão. Na divisão pode juntar. Então, é a raiz cúbica de 20 quartos, é a raiz cúbica de 5. Raiz quarta de 250 sobre a raiz quarta de 125. Está separado? Vamos juntar. Raiz quarta de 250 por 125 é a raiz quarta de 2. Raiz quadrada de 72 pela raiz quadrada de 2. Está separado? Vamos juntar. Raiz quadrada de 72 por 2 é a raiz quadrada de 36, que é o número exato, é 6. Professor, e potenciação? Como é que faz? Na potenciação, a gente vai lembrar da propriedade de potência, que é a potência de potência. A gente vai manter a base e multiplicar os expoentes. Então, olha só. Raiz cúbica de 7 ao quadrado, a quinta. Nós vamos manter o raiz cúbica de 7 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, é raiz cúbica de 7 à décima. Aqui vai ficar a raiz quarta de 3 ao cubo, é a raiz quarta... de 9 ao cubo, é a raiz quarta de 9, o expoente é 1. 1 vezes 3, 3. Então, é a raiz quarta de 9 ao cubo. E a raiz quadrada de 1/5 ao quadrado, olha lá, é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1/5 elevado a 1 de dentro por 2 de fora, que é a raiz quadrada de 1/5 ao quadrado. E se a gente continuasse,
simplifica e daria exatamente 1/5. Vamos usar alguns exemplos? Olha só. Exemplos de expressões com radicais. Raiz de 2 mais raiz de 6 vezes raiz de 3. Primeiro, numa expressão numérica, a gente resolve a multiplicação. Raiz de 6 vezes raiz de 3 é a raiz do 18, porque está separado, eu posso juntar. Fatorando 18 por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Juntei os fatores iguais 3 e sobrou a raiz de 2, porque o 2 sobra. Então dá 3 raiz de 2. Ora, raiz de 2 mais 3 raízes de 2, a gente tem 4 raízes de 2. E a letra B, raiz quadrada de 6 quadrado menos 5 vezes 4. Primeiro resolvendo a potência, 6 ao quadrado, 36. Depois, resolvendo a multiplicação, 5 vezes 4, 20. 36 menos 20 é 16. Raiz quadrada, então, deste resultado é a raiz quadrada de 16, 4. E essa expressão gigante, professor, como é que faz? Com calma, igual Jack Stripador, parte a parte. Desculpa a piada de mau gosto. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos calcular a raiz quinta de 3, 125. Nós vamos calcular a raiz cúbica de 512. Então, vai ficar assim, meu povo. Raiz quinta de 3, 125, nós vamos fatorar. Nós vamos chegar em 5 fatores iguais a 5. Então, junta fatores iguais de 5 em 5, juntei os 5. Então, raiz quinta de 3, 125 é 5. A raiz cúbica de 32, índice e expoente iguais, pode cancelar, sobra só o 32. Raiz cúbica de 512. Vamos fatorar? Por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Junta fatores iguais de 3 em 3. Então, juntei 3, números 2, outros 3, números 2 e outros 3, número 2. Multiplicando quem eu juntei, 8. Então, esse resultado aqui é 8. E aqui, meu povo, 54 por 2 dá 27. Então, eu quero a raiz cúbica do 27. Simplificando 27 por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Juntando fatores iguais de 3 em 3, resposta é 3. Então, na verdade, calculando esse colchete aqui, eu vou ter só número inteiro. Vou ter 5 mais 32 mais 38 menos 3. E 5 mais 32 mais 8 menos 3 dá 42. E 42, que é o resultado disso aqui ao quadrado, dá 1764. Gente, para saber mais sobre operações com radicais, não deixe de ver essas videoaulas aqui e para o pessoal do Material Coque fazer o próximo módulo. E o último tema da aula de hoje é racionalização de denominadores. Professor, o que significa isso? A gente sabe que as raízes não exatas são números irracionais. E o que eu quero fazer com esse número irracional? Eu quero fazer a ação de racionalizar, de deixar o denominador irracional num número racional. Professor, e como é que faz isso? A gente vai usar o conceito de fração equivalente. Lembra que eu posso multiplicar em cima e embaixo de uma fração por qualquer número? E aí a gente vai ter uma fração equivalente à fração dada? No caso, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada do denominador. Então, olha só, 1 dividido por raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de baixo, pelo raiz de 2. Professor, por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E cancelando, sobra só o 2. E 1 vezes raiz de 2 é o de fora vezes de fora, de dentro vezes de dentro, que dá raiz de 2. Então, eu racionalizei o denominador. O número de baixo, ele agora é um número racional. E vejam que 1 dividido por raiz de 2, se você for na calculadora, vai dar um resultado. E raiz de 2 dividido por 2 vai dar o mesmo resultado, porque são frações equivalentes. Qual é a diferença? Na primeira, o número de baixo é um número irracional. E na segunda, o número de baixo é um número
racional. Então a gente vai fazer esse processo agora, multiplicar em cima e embaixo, pelo número que está embaixo, pelo denominador, pela raiz de baixo, e achar uma nova fração equivalente. Então, minha gente, seguindo esse modelo, tenta fazer as letras A e B e depois você vem aqui no vídeo e corrige. Vamos lá? E aí, fizeram? Vamos corrigir? Olha lá. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz do de baixo, pela raiz do de 7. Então, 7 vezes raiz de 7 é 7 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Simplificando, sobra 7. Então, vai ficar 7 raiz de 7 dividido por 7. Cancelando, porque é uma multiplicação, resposta, raiz do 7. 2 sobre raiz de 3. Multiplica em cima e embaixo por quem? Pela raiz do 3. Então, vai ficar 2 raiz de 3 por raiz de 3 raiz de 3. Raiz de 3 quadrado. Simplificando a raiz com o expoente, vai sobrar 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o caso mais simples de racionalização de denominadores. Dos 3 casos que existem, a gente vai ver um segundo caso agora, onde o denominador, o cara que está embaixo, não é mais uma raiz só, mas é uma expressão. Aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por quem? Pelo conjugado do denominador. Professor, o que é conjugado do denominador? O conjugado é o seguinte, aqui eu não tenho uma subtração de radicais, o conjugado é a soma desses radicais. Então olha como é que fica. Eu tenho 6 dividido por uma diferença. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por uma soma, pelo conjugado. Só que a soma do cara que está embaixo. Então se o cara que está embaixo é raiz de 5 menos raiz de 2, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 mais raiz de 2. Professor, por quê? Porque daí a gente vai ter o produto embaixo de uma soma por uma diferença de 2 termos. E vamos lembrar que o produto da soma pela diferença de 2 termos é o quadrado do primeiro termo menos, porque menos com mais é menos, o quadrado do segundo termo. E aí vai acontecer o quê? Vai cancelar as raízes. E embaixo eu vou ter um número inteiro, um número racional. E em cima vai virar uma leve distributiva, que a gente nem vai precisar fazer. Então olha como é que vai ficar. Em cima fica 6 vezes o parêntese e embaixo quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Cancelando, sobra 5 menos 2, que é 3. Pelo 6 e o 3 estarem envolvidos numa multiplicação, pode cancelar. Então a resposta é 2 vezes o parêntese. E 2 vezes o parêntese é uma distributiva. Então a resposta é 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Vamos num novo exemplo? Minha gente, pausa o vídeo, não olha a resolução, tenta resolver esse daqui. Vou dar a dica, hein? Vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, por 2 mais raiz de 2. Dá uma pausa, faz sozinho, segue o modelo anterior, depois a gente corrige. Conseguiram? Vamos corrigir? Então, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número de baixo, ou seja, se aqui é uma diferença, aqui vai ser uma soma, em cima vai virar uma distributiva e embaixo, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado vai dar só 2 e 4 menos 2 é 2. Fazendo a distributiva do número de cima, a gente vai ter 3 vezes 2, 6. 3 vezes a raiz de 2 é 3 raízes de 2, hein? Lembra, número de fora da raiz só multiplica números de fora da raiz. E números que estão dentro da raiz multiplicam números que estão dentro da raiz. Dividido por 2. E para saber mais sobre racionalização de denominadores, estou indicando também aqui outras 2 videoaulas, curtas e muito bem explicadinhas para vocês aprofundarem os conhecimentos e tirar possíveis dúvidas. E não deixe de fazer o módulo, os exercícios propostos do seu material didático sobre racionalização de denominadores. E lembre-se, meu povo, matemática a gente não aprende nem copiando, nem assistindo, a gente aprende fazendo.
Então use esse material, essa videoaula, para tirar suas dúvidas, para aprender o conteúdo. Vejam esses vídeos de outros professores que eu indiquei para reforçar isso que vocês estão vendo, mas não deixe de fazer os exercícios. A gente só vai aprender quando vocês fizerem os exercícios. Legal, meu povo? Espero que tenham gostado. E aí, meu povo, gostaram da videoaula de hoje? Espero ter ajudado. Não deixe de dar aquele like bem bacana, apertar o sininho e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula de matemática só aqui no nosso canal.